Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário. Estes minutinhos que todos nós reservamos em nosso dia para estarmos aqui com o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai, com o nosso coração aberto a Jesus, para juntos refletirmos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, unindo esta passagem à obra há 2000 anos. Meus irmãos, estamos aqui no nosso 21º dia de encontro unindo essas duas grandes obras, passando capítulo a capítulo do livro há 2000 anos, mas unindo cada ensinamento de cada capítulo com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não só isso, também estamos trazendo esses esclarecimentos para o nosso dia a dia, porque muita coisa que acontece com todas essas almas que nós encontramos nesta obra, nós podemos observar um reflexo nosso nelas. As situações que essas almas estão enfrentando, muitos de nós já passou, ou passará, ou está passando. Então nós conseguimos extrair ensinamento e esclarecimento de coisas que aconteceram há 2000 anos atrás e como certas atitudes que essas almas tiveram, como Públio, Lívia, entre outros, podem nos ensinar o caminho a tomar e o caminho que não seguir também. Então é uma obra muito esclarecedora. O Evangelho segundo o Espiritismo já está aqui conosco todos os dias, nos esclarecendo, nos guiando sempre na nossa jornada. Bom, meus irmãos, que hoje Jesus possa estar aqui presente conosco. Nós convidamos humildemente o nosso Mestre Nazareno para ele estar presente, nos abençoando, que Jesus possa tocar o nosso coração para a nossa reflexão de hoje. Bom, meus amados irmãos, hoje nós chegamos na metade dessa obra. Exatamente, chegamos no capítulo 10. Esta obra, meus irmãos, só para a gente rememorar, ela contém 20 capítulos, mas ela é separada da seguinte forma: primeira parte, 10 capítulos, e segunda parte, 10 capítulos. Então, hoje, nós estaremos aqui entrando no último capítulo da primeira parte, meiando esta obra, meus irmãos. Olha já o quanto nós caminhamos, meiamos a obra há 2000 anos. E, meus irmãos, este capítulo 10 que nós iniciaremos aqui, a reflexão e um pouquinho a história dele, é um capítulo muito grande. E há muita coisa importante acontece nesse capítulo. Então nós vamos convidar a todos aqui para que possamos ficar talvez alguns dias neste capítulo para a gente passar ponto a ponto importante do que vai acontecer nessas páginas. E hoje nós vamos convidar a todos para entrarmos aqui em um fato que aconteceu muito importante. Fato esse que é descrito logo no início do capítulo 10. Meus irmãos, Emmanuel nos conta que certo dia Semele, e vamos nos lembrar que Semele era aquela empregada, babá do pequenino Marcos, filho de Públio e Lívia, mas ela tinha outras intenções ali em ser a babá dele. Na verdade, eles tinham um plano de vingança junto com André, e ela queria apenas conquistar a confiança de Públio, para depois trair essa confiança. Então, como babá, ela se aproxima, conquista a confiança e depois Semele e André colocam um plano deles em ação de raptar o pequenino Marcos. E até este momento da história, Marcos ainda encontra-se raptado. Então, meus irmãos, certo dia, Semele, ela vai até a cidade. E quando ela chega na cidade, ela vai visitar André.
E meus irmãos, ambos ali, Semele e André, ficam sabendo que Públio está empenhando toda a energia dele em encontrar o filho. E ele está depositando tanta energia nas buscas para o pequenino Marcos que ele até oferece uma recompensa, uma quantia em dinheiro para quem falasse uma pista ou trouxesse de volta o pequenino Marcos. E esse dinheiro que Públio estava oferecendo era uma quantia tão alta, mas tão alta, que é-nos dito na obra que qualquer pessoa naquela época não conseguiria em uma vida inteira juntar esse dinheiro. Olha como é alto o valor em dinheiro que Públio oferecerá como recompensa para quem descobrir ou trouxer o seu filho de volta. Bom, a cidade inteira ficou sabendo, todos estavam ali empenhados na busca de Marcos, pois queriam a recompensa. Semele e André também ficam sabendo. E quando Semele vai visitar André, André até começa a dizer assim: olha, esse dinheiro que Públio está oferecendo realmente é um dinheiro tentador. Mas se não fosse o meu desejo de vingança, eu poderia ir até atrás desse dinheiro. Mas o desejo de vingança fala mais alto. O desejo de ver a Públio sofrer fala mais alto. Então André não estava se importando nem um pouco com essa quantia de dinheiro, por mais que fosse uma recompensa que brilhasse os olhos de qualquer um. Ele não estava importando, ele queria vingar de Públio pelo que Públio fez com o filho dele. Meus irmãos, neste momento, André começa a desconfiar de Semele. Pois André sabia que Semele, ela estava para casar. Só que até o momento, ela ainda não havia se casado com seu companheiro, porque ambos não tinham dinheiro para isso. Então Semele não tinha ainda conquistado a sua casinha, não tinha ainda se casado, porque ela não tinha dinheiro, nem ela, nem o companheiro dela. E André lembra-se disso nesse momento e começa a ficar um pouco assim, desconfiado. Ele começa a pensar: será que Semele estará interessada nesse dinheiro? Será que ela pode trair aqui a minha confiança e contar tudo para o senador romano para pegar esse dinheiro e conquistar a vida que ela deseja? André começa a ter muitas dúvidas. E nesse momento, ele começa a sondar ali, fazer certas perguntas para Semele. Perguntas essas com outras intenções, só para saber se ela realmente estava interessada no dinheiro ou não. E conversa vai, conversa vem, e a desconfiança de André aumenta cada vez mais. E é importante a gente dizer que em nenhum momento Semele realmente demonstra ali que ela está muito interessada no dinheiro. Ela está ingênua naquela situação. Só que Semele, ela se esquece de algo. Alguém com um coração tão vingativo, tão perverso, será que é alguém que a gente pode depositar a nossa confiança? Porque ela depositou a confiança em André e no plano dele. Será que a maldade que André estava fazendo com Públio, ele também não poderia fazer com ela? Será que ela podia confiar em André? Então isso é pra gente pensar um pouquinho, meus irmãos, porque André, ele começa a desconfiar. E ele cria umas paranoias, isso é termo nosso aqui mesmo, umas paranoias de que, como se ele tivesse a certeza que Semele queria aquela recompensa. Vai que Semele vai lá e conta tudo. E coloca o plano dele por água abaixo, não é mesmo? O plano de vingança dele. Então André convida a Semele para tomar uma taça de vinho. E sem pensar duas vezes, ele retira um pouco de veneno e coloca na taça de vinho de Semele esse veneno. E entrega para ela beber.
Semele, na maior ingenuidade, aceita aquela taça de vinho. Mal sabia ela que essa taça estava envenenada. E André, quando ele entrega essa taça para Semele, ele se sente muito bem. Porque na cabeça dele, é como se ele tivesse aquela sensação: menos uma pessoa para me preocupar. Eu não vou mais me preocupar com ela, porque ela tomou o veneno, em breves horas ela irá desencarnar, ela irá entrar no mundo das sombras. Então eu não preciso mais me preocupar com Semele. Não preciso mais ficar desconfiando de nada. Engana-se, André, porque nós sabemos muito bem que o corpo, ele pode até perder os sinais vitais, mas o espírito sempre vive. E além do túmulo, a vida continua. André achava que, pondo fim na vida de Semele, ele nunca mais precisaria se preocupar com ela. Engana-se, André, pois o espírito, depois de deixar as vestes materiais, ele continua vivendo. E André, naquele momento, criaria um laço entre os dois de muito ódio, pois ele assassinaria Semele. Como que ela ficaria? Como que o espírito dela lidaria com isso? André estava ali, como que se diz, somando para sua vida mais um inimigo. Bom, eu queria até trazer aqui pra gente um breve trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12, capítulo 5, na verdade, capítulo 12, item 5, é uma passagem que vem nos falar sobre os inimigos desencarnados. E olha como essa passagem ela é esclarecedora e é perfeita aqui para esse momento do capítulo há 2000 anos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo é nos dito: sabe também que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo, pois que este pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falhe ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito causar uma irritação maior, capaz de passar de uma existência a outra. Essas palavras do Evangelho nos dizem claramente para o nosso coração, meus irmãos, que aqueles que desejam se vingar de alguém e buscando essa vingança através da morte, estão apenas se livrando da presença física dessa pessoa, dessa alma, pois o espírito continua vivo do lado de lá. E lá do outro lado, esse espírito, talvez não tendo esclarecimento, irá perseguir aquele que lhe fez mal na terra, perseguir com ódio, com irritação. Meus irmãos, isso é muito importante para a gente refletir. Muitas pessoas aqui na Terra ainda acham que matar o próximo, e é muito forte a gente falar isso, mas é algo para a gente refletir, que matar o próximo irá solucionar todos os problemas, que colocar um fim na vida do outro irá apaziguar a situação e pronto, acabou. Mas não, meus irmãos, isso causará muito mais perturbação para nós, sobretudo para a gente, e para o próximo. Pois esse irmão, ele poderá ficar muito mais irritado, com muito mais ódio, como o Evangelho nos diz. Nos perseguir por existências e existências. Meus irmãos, colocar fim na vida de alguém jamais será uma solução. Colocar fim na vida de alguém jamais deve ser um pensamento que um cristão carregue em seu coração, que um espírita carregue em seu coração. Jamais. Como cristãos, temos que seguir o exemplo de Jesus.
buscar apaziguar as situações e resolver o mais depressa as situações que nós temos. Resolver no caminho do bem e não colocando mais ódio nessa situação. Novamente, o túmulo não encerra a vida. Por fim na vida de alguém é apenas criar um laço com esse irmão para a gente ficar aí vidas e vidas para depois debitar isso. Esse mal que a gente causou para ele. Se desejamos realmente resolver a situação com alguém, busquemos a via do amor e não do ódio, jamais do ódio. Bom, meus irmãos, fato é que André, ele seguiu a via do ódio. E o que vai acontecer com ele é exemplo para todos nós, para a gente ter noção do que acontece quando a gente segue a via da vingança, da raiva e do ódio para resolver a situação com o próximo. A história dele vai ser exemplo para a gente despertar o nosso olhar, para toda vez que a gente segue esse caminho. E ele seguiu o caminho do ódio. Ao invés de seguir o caminho do amor, André segue o caminho do ódio. A famosa porta larga, o caminho mais fácil aos olhos materiais. Mais fácil, mas que causa muito mais perturbação. Bom, André entrega a taça de veneno para Semele, ela bebe e ele acha que por aí ele vai resolver tudo. Engana-se André, a gente vai ver mais à frente o sofrimento que André vai passar por toda a vingança e toda a maldade que ele está cultivando. Aguardemos os próximos capítulos para a gente ver como vai se desdobrar essa história. Fato é, meus irmãos, que Semele toma na ingenuidade aquela taça de vinho, retorna para casa, lá para onde ela trabalhava, a casa de Públio e Lívia, e quando ela retorna, tudo está caminhando bem, mas por volta das 7 horas da noite, ela começa a sentir um mal-estar. O veneno começa a fazer efeito no corpo dela. Ela começa a suar frio, a tremer, e a aparência dela já está quase a aparência da morte. Ela não está entendendo nada do que está acontecendo, pois ela não sabe que ela foi envenenada. Ela vai para o teu leito, deita-se e ali já começa a sentir-se desfalecer. Neste instante, Ana, lembremos de Ana, ela adentra o quarto para ajudar Semele, para ampará-la. Ana não está entendendo aquela situação, mas está ali para ajudar Semele. E nestes minutos, Semele, com a voz já falhando, irá dizer: Ana, eu estou morrendo, mas a minha consciência está pesada. Eu não estou tranquila. Eu sinto que é tarde, mas eu queria apenas um perdão. Semele está morrendo fisicamente, está desesperada porque a consciência está pesada do mal que ela fez, de ter compactuado com aquele plano de raptar Marcos, e ela deseja naquele momento da morte do corpo o perdão. Ela deseja o perdão. Ela deseja morrer em paz, aliviando a consciência dela. E muitos de nós, meus irmãos, eu vou fazer até uma pausa na história, talvez vivencie isso aqui, ou já presenciou. A gente vive a nossa jornada terrena, muitas vezes, como se nada tivesse consequência. A gente destila ódio, destila palavras maldosas, a gente se deixa levar por impulsos, faz as coisas sem pensar no futuro, prejudica o outro. E aí o que acontece? Nos minutos finais, nossos na terra, a consciência pesa. Aí a nossa consciência desperta pelo mal que a gente fez. Semele despertou nos minutos finais, infelizmente. Ana ficou confusa naquela situação.
Semele queria contar o que antes de morrer? Por que Semele queria contar algo para ela? Semele queria perdão do quê? O que ela fez de tão grave? Por que ela queria aliviar a consciência dela? Ana estava ali, ouvindo, pronta para ouvir a confissão que Semele faria. E Ana não está entendendo, ela deseja o perdão para quê? Por que ela rogava o alívio da consciência naquele momento? O que ela queria contar? Meus irmãos, será que Semele conseguirá ter forças para contar o rapto de Marcos para Ana? Será que Semele terá forças para contar a maldade que ela fez, contar todo o plano de vingança para Ana? Para aliviar a consciência dela? Será que ela vai contar tudo o que aconteceu? Tudo o que eles fizeram de mal ali? Bom, isso a gente vai descobrir amanhã. Se ela vai ter forças para contar e se Ana vai descobrir todo o plano. E o que vai acontecer depois disso. Amanhã nós iremos descobrir juntos se Semele terá forças para contar o plano ou não. E o que vai acontecer nesses minutos finais. Bom, meus irmãos, eu encerro por aqui a nossa reflexão de hoje, que a gente possa levar essas palavras de esclarecimento para o nosso coração, lembrando que o caminho da vingança, que o caminho do ódio para com o próximo jamais é uma via de solução para a gente, jamais. Quando a gente toma esse caminho, a gente só está gerando mais dívidas para a nossa jornada, a gente só está estagnando a nossa evolução. A gente só está atrasando o nosso progresso. Optemos sempre pela via do amor para resolver qualquer situação com qualquer pessoa em nossa vida. Levemos essa mensagem em nosso coração. Bom, meus irmãos, hoje encerramos por aqui, com a paz de Jesus, nos lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus e que possamos nos encontrar aqui amanhã com a bênção de Deus, nosso amado Pai. Que assim seja.